Olá, sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e hoje nós vamos falar sobre os 5 benefícios da projeção astral consciente. O primeiro benefício é perder o medo da morte ao vivenciar a existência além do corpo físico. Quando eu falo em perder o medo da morte, tem a ver com perder o medo do desconhecido. Né? Nós temos como característica o instinto de sobrevivência. Né? Todo ser vivo tem esse instinto. E quando a gente fala em morte, é o desconhecido. Nós não conhecemos a morte. Vamos dar um exemplo bem tranquilo para a gente pensar sobre isso. Imagine, suponhamos que você viva num país corrupto, num país onde que o governo, o Estado te oprime com altas taxas de impostos. Você é um oprimido, mas chega uma pessoa e oferece uma nova forma de governança. Você fala, não, isso não, isso é meio estranho. Vamos manter aquilo que a gente conhece. É ou não é assim? A maioria das pessoas pensam assim. Elas têm medo daquilo que ela não conhece. Agora, quando você vai para um país, ou vai para um estado, ou tem conhecimento de uma governança diferente, o que acontece com você? Você começa a perder aquele medo, né, do desconhecido, porque você já conhece, você já vivenciou. E assim é o perder o medo da morte. Porque quando nós vamos dormir, o que é comum acontecer? Nós, ao dormirmos, nós temos o que nós chamamos de uma pequena morte. Nós saímos do corpo temporariamente e vivenciamos no extrafísico diversas experiências que nós trazemos para o cérebro físico e interpretamos aquelas experiências como se fosse um sonho, né? Mas não é um sonho. Né? A maioria dessas experiências são projeções da consciência. Mas a maioria dessas experiências são experiências de forma inconsciente, de forma que você tem uma leve impressão de que você teve uma experiência fora do corpo. Mas quando você tem uma experiência lúcida e rememorada, e aquilo lá faz muito sentido para você, você fala assim: opa, do lado de lá da vida, eu ainda continuo existindo. Então você já vai começando a perder aquele medo de acabar tudo, de não existir mais. Isso faz. É isso que eu quero dizer em perder o medo da morte. Perder o medo do desconhecido. Esse é o exemplo mais tranquilo da gente entender esse benefício. O segundo benefício é alcançar o autoconhecimento profundo, observando a si mesmo sem as limitações do corpo físico. Isso é fora de série. Por quê? Quando você começa a ter experiências extracorpóreas, você começa a ir em ambientes ou vivenciar situações fora do cotidiano da vida física, da vida intrafísica. Não tem mais aquela questão de trabalhar por trabalhar pelo dinheiro. Muitas vezes a gente trabalha sim, mas por condicionamento. Mas são aquelas projeções semiconscientes, onde nós estamos no nível de lucidez muito baixa, é onde que nós, por condicionamento, repetimos as nossas ações aqui. Isso
É ruim? Não, não é ruim, porque isso representa aquilo que você traz de condicionamento, aquilo que você valoriza, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos. É positivo para você pensar. Mas também tem pessoas que têm projeções que fogem muito da vida cotidiana que ela leva. Por exemplo, a pessoa vai em ambientes que ela que pode ser umbralinos ou baratrosférico ou pesados, e ali a pessoa vai por afinidade ou vai para fazer algum tipo de assistência, algum tipo de ajuda. Por exemplo, tem pessoas que vão ajudar em acidentes, ajudar em desencarne. Olha o paradoxo. Faz o possível para manter as pessoas vivas aqui na Terra, né? No hospital, né? Quer que a pessoa viva. Porém, no extrafísico, a gente ajuda no desencarne dessas pessoas, porque nós sabemos, junto com os amparadores, que aquela existência já cumpriu a sua tarefa e a gente ajuda nesse processo de desencarne. Então, isso mostra que nós temos essa multifaceta, multidimensional, onde que nós podemos vivenciar muitas experiências fora do nosso cotidiano. E isso fala muito da gente, né? E a gente vai se autoconhecendo. A gente vai identificando o nosso holopensene pessoal, ou seja, o nosso padrão de pensamentos, sentimentos e energias. Nós somos muito mais do que isso que nós apresentamos aqui na Terra. Nós somos consciências multidimensionais e atuamos de forma em conjunto ou não com operadores. Mas isso vai fazer com que a gente comece a ampliar o autoconhecimento. Não só o conhecimento intrafísico, pessoal, mas o conhecimento multidimensional. Muitas vezes, multiexistencial. O terceiro benefício é entender a realidade multidimensional e expandir as percepções do universo. Tem muito a ver com autoconhecimento, com a expansão da consciência. E muitas vezes, no meu caso, eu já até ampliei esse entendimento e mudei muito os meus paradigmas pessoais. Antes eu pensava que expansão da consciência era expandir muito para o macro, né? Ter uma visão é, da física de Einstein, da relatividade, né? Onde que a gente vai expandindo em direção ao universo, ao cosmos. Porém, contudo, todavia, estudando, eu estou percebendo também e mudando esse paradigma que tudo acontece vindo do microcosmos, né, da física quântica, né, porque nós somos matéria, átomos, e os átomos vibram. E essa vibração não acontece lá no fora da gente, acontece lá no microcosmos, dentro da gente. Conforme a gente vai vibrando, conforme a gente vai mantendo um estado vibracional adequado, a gente vai se afinizando e criando a nossa realidade. Então, esse entendimento da multidimensionalidade foi fazendo com que eu entendesse melhor até alguns tipos de projeção que eu lembrava e não entendia muito bem por que, que eu tive aquele tipo de projeção. Por exemplo, teve um tempo, nas minhas experiências, que eu lembrava que eu estava em ambientes que só tinha cor, um tipo de cor, tipo, era tudo prateado. E eu não entendi, né? Por que tudo é prata aqui? Né? Qual é o universo, né? Qual é a dimensão extrafísica
que é tudo prata. Não tinha um significado muito lógico para mim. Tá? Então, quando a gente fala de multidimensionalidade, a gente pensa em multidimensionalidade física, extrafísica, tal, etc, etc, etc. Mas as realidades, né, de qualquer uma dessas dimensões, até físicas mesmo, né? Por exemplo, a nossa realidade é muito bem explicada pela física de Newton. A realidade de Einstein, que explica o universo cósmico, tá ok. Mas tem uma física quântica que explica muita coisa, né? Até mesmo projeções em outros planetas, muito em outras galáxias, porque a gente tem o condicionamento de pensar assim, né? O nosso físico, a nossa forma de pensar é a única do mundo. Nós temos uma visão antropocêntrica, né? Onde que o homem é o centro, né? Da criação, é o homem que é o centro de tudo, de forma de pensamento. Vamos com calma. Pode ter civilizações inteiras que não têm a mesma forma de evoluir do que a nossa. Então, a gente vai ampliando essa questão e vai ampliando muito, né? E vai respeitando muito essa, essas experiências. Eu tenho uma experiência que eu tive em outro planeta, que eu vou deixar aqui no card, que você pode perceber que a nossa visão, nas nossas limitações, dos nossos temperamentos, das nossas condições, vai mudando conforme a gente vai ampliando essa visão e esse entendimento. E se você está gostando aí do conteúdo, não deixe de dar um like e compartilhar com seus amigos, tá bom? Pessoas que gostem desse tipo de assunto. Claro, se a pessoa não gosta, nem compartilha, porque, né, é melhor assim. Deixa a pessoa no processo dela. Um outro benefício muito importante é aliviar os traumas com o distanciamento emocional proporcionado pelas projeções. Isso é o que nós chamamos de progessioterapia, né? Através da projeção da consciência, você tem um processo terapêutico onde você vai entender alguns traumas que acontecem com você. Algumas, você pode lembrar um trauma de uma vida passada, ou de uma lembrança de uma situação de quando você era criança, onde você não lembra, até um trauma extrafísico. E você entendendo, dessensibilizando e ressignificando esses traumas, você vai fazer com que o seu subconsciente fica mais adequado com o seu consciente. Porque quando você fala assim, olha, não, eu não tenho o que perdoar, por exemplo. Não tem que perdoar, está tudo resolvido. Conscientemente, você sabe disso, mas vai explicar isso para o seu subconsciente. A ciência, a neurociência, mostra que a maioria das nossas ações e reações é fruto do nosso subconsciente. Porque eu vejo, eu percebo tal situação, e aquela situação me causa um desconforto. E para outra pessoa que teve a mesma experiência, tem uma reação diferente. Então, é para você pensar sobre isso, né? Para você refletir sobre isso. Por que determinada projeção é recorrente na minha vida? Porque eu sempre, entre muitas aspas, eu sonho com determinada situação. O que o meu subconsciente está querendo dizer? Você entendendo esse processo, você vai dessensibilizar tudo, sabe? E
quando você dessensibiliza, o seu padrão energético muda e toda a sua realidade tende a mudar também, porque as suas ações e reações vão ser outras. Entende o que eu estou dizendo? Agora, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar, tá? Que a gente faz outro vídeo ampliando, esclarecendo mais sobre essa questão aí da gente criar as nossas realidades. E, por fim, comprovar a imortalidade da consciência. Isso faz com que a gente amadureça, a gente reflita sobre o objetivo que nós estamos nessa terra. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o significado disso tudo que está acontecendo com você? Será que é tudo por acaso? Será que o que você vive hoje tem que ser dessa forma mesmo? Ou você pode ter essa experiência de uma forma mais madura e você fazer daquele limão uma limonada? Isso só vai acontecer quando você entender, né, que as adversidades da vida vão vir, mas cabe a você ressignificar e transformar essa realidade em algo positivo para você e para o ambiente que te cerca. Tá certo? Então, esses são os benefícios, os 5 benefícios que a projeção da consciência pode nos ajudar. Tá? E se você gostou desse conteúdo, lembre, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dê uma força aqui para a gente. Fique em paz e até o nosso próximo vídeo.